meu povo de Deus abençoado. Mais uma vez estamos aqui para juntos, estudarmos mais a palavra do Senhor. Porque como a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conforme Oséias 4,6, o Senhor diz, o meu povo sofre, o meu povo padece por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Amém? Tem muita gente, amados, que é enganado no mundo espiritual pela ignorância, na verdade, na palavra de Deus. E graças a Deus que com você não será assim. Porque para isso você está tirando esse tempo, para nós juntos podermos estudar a palavra do Senhor e podermos aprender e conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então seja muito bem-vindo a mais uma Palavra de Vida, gerando vidas. Lembrando a você, não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Amém? Não é só você vir curtir, olhar, sair, não. Deixa uma semente plantada no programa, amém? De que forma? Quando você se inscreve, amém? Você segue todo esse protocolo de dar o like, tocar o sininho, amém? Marcar todas. Tudo isso aí faz parte, amém? Para o crescimento do canal, para que a gente alcance o maior número de pessoas possíveis com a palavra de Deus, porque é para isso que um cristão é chamado e é salvo nessa terra. Para quê? Para semear sementes para que outros também alcancem a salvação. Tudo bem? Amém? É para isso que eu parei tudo em relação à minha vida para me dedicar a semear o Evangelho de Cristo, conforme já há quase 25 anos já que eu faço isso com muito amor, com muita alegria, e é uma honra e um prazer para mim, e um privilégio de poder fazer isso no meu Senhor. Amém? Bom, lembrando também o nosso e-mail, que é palavradevidagerandovidas@gmail.com. Não esqueça, amém? Mande um alô para nós através do e-mail, tá certo? Se você precisar conversar assim, algo mais particular ou desejar, deixa o número do seu WhatsApp que a gente entra em contato, tudo bem? Estamos certo assim? Maravilha! É isso aí, quero lembrar também para vocês do nosso podcast, que está lá na Anchor, Tá certo? Você entrando ali no Google, você vai e coloca Anchor, que você vai chegar na Anchor. E ali você vai encontrar Palavra de Vida Gerando Vidas, não só lá, mas no Spotify, no Google Podcast, na Apple, em todas as demais passarelas, as demais plataformas de podcast. Tudo bem? Então vamos juntos. Hoje eu estou com um estudo maravilhoso que é não desista, seja perseverante. Amém? Estamos vivendo tempos difíceis. Quanto mais próximo está a volta de Cristo a esse mundo, mais difícil as coisas vão ficando. E é por isso que nós precisamos de estar fundamentado na palavra de Deus, firmado no Evangelho de Cristo, para que a gente não venha balançar, para que a gente não venha perder o nosso maior propósito de passagem nessa terra, que é o quê? Que é a nossa salvação, que é o passaporte do nosso encontro para o nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá então, Tiago, capítulo de número 1, tá certo? A epístola de Tiago 1. Nós vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Olha aí. Então, olha Deus já falando de forma tremenda. O passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ô glória! Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Que lindo, né? Olha o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Viu que palavra poderosa? Viu que forma poderosa o nosso Deus está falando comigo e com você? Amém? Amados, a perseverança, ela é o quê? Ela é você vencer obstáculos. Amém? Viver sem problemas para resolver e não ser
Não existe problemas. Não existe nada nesse mundo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele diz que ele não nos dá prova que nós não venhamos suportar. Então, viver sem problemas para resolver não é ser perseverante. Correto? Quando nós convertemos, o inimigo faz de tudo para nos atrapalhar. E ele tenta fazer o quê? Interromper a nossa caminhada com Jesus. E aí o que acontece? Ele sabe todas as áreas da nossa vida que a gente era vulnerável ao pecado, né? E aí ele começa a trabalhar nessas áreas, né? Por exemplo, se você tinha uma queda pelo sexo oposto, né? Pessoas até que você na época queria e a pessoa não dava nem atenção para você, de uma hora para outra ela começa a se jogar para cima de você. Isso sem falar, sabe, antigamente as pessoas não chamavam você para a festa. Agora vai ficar chamando constantemente. Para quê? Para ver se o inimigo usando essas pessoas para tentar te levar de volta para o Egito. Tentando levar você de volta às velhas práticas. Por isso que nós precisamos estar ligados, amém? O convite do mundo tenta muitas vezes nos fazer desviar do caminho do Senhor. O propósito de Satanás é esse. É usar quem ele pode, da maneira que ele puder, para fazer o quê? Para fazer com que você desista da sua decisão. De dar um basta no pecado da sua vida. Cansei, agora eu quero verdadeiramente servir a esse Deus. Amém? E aí o que acontece? O inimigo imediatamente ele não quer perder essa batalha. Por quê? Porque até então a gente, quando estamos no pecado, nós estamos separados de Deus. E quando nós aceitamos a Cristo, reconhecemos que somos pecadores, entregamos nossas vidas para Ele, né? Confessamos verdadeiramente de coração, o que acontece? O Senhor diz que apaga todos os nossos pecados. E ainda mais, Ele diz que não se lembrará deles. Está vendo que coisa tremenda? E aí o que acontece? Se o próprio Deus não vai se lembrar mais, então nós temos o quê? Plena liberdade de dizer, agora eu sou de Deus. E não importa as acusações que venham. Isso não vai impedir sua caminhada, por quê? Porque Deus é quem te justifica. Ele é o único que vai poder te julgar no meio disso tudo. Amém? E as perseguições, às vezes, elas nos enfraquecem. Olha, 1 Timóteo 4,12 diz aí, ó, ninguém despreze, 1 Timóteo 4,12, ó, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Por quê? Porque a mocidade que Timóteo nos coloca aqui é espiritualmente. Uma pessoa que aceitou Cristo agora, ela é o quê? Ela é um bebê na fé. Então o que vai fazer com que ela amadureça? Independente dela ter 5, 6, 7, 8 anos, 100 anos, 80 anos, 70 anos, se ela aceitou, entregou a vida dela para Cristo, começa dali para frente. Amém? Por isso que às vezes a gente diz, quando vê uma pessoa nova na fé, a gente diz, é um bebê na fé ainda. Por conta disso. Amém? Então, amados, o inimigo, ele vem com as perseguições, para quê? Para tentar enfraquecer, fazer com que a gente retroceda. Mas infelizmente, olha, as pessoas, elas têm a mania de começar as coisas e não continuar. Você conhece alguém assim? Que começa uma coisa e nunca termina? Começa uma coisa aqui, larga e já começa outra. Ou seja, essa pessoa ela não tem uma consistência. Né? Ela precisa o quê? Ela precisa orar, ela precisa jejuar, ela precisa buscar Deus para quê? Para ser liberta nessa área. Amém? Para quando e também fazer a parte dela. Né? Não abrir mão na primeira dificuldade que encontra. Né? Amém? Eu fico olhando mesmo, amados, um exemplo claro, a gente vê pessoas que começou nas redes sociais há 4, 5, 6, 7, 10 anos atrás, essas pessoas agora elas estão colhendo frutos. Por quê? Porque elas perseveraram. Quantas pessoas que não desistiram dessa caminhada? E eu estou dando um exemplo de várias coisas. Isso é no nosso trabalho, isso é em relação à nossa vida profissional, à nossa vida matrimonial, todas as áreas da nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Então, muitas vezes tende a isso. Como devemos ser perseverantes? As lutas, elas vêm.
2 Coríntios 4, no versículo 8 e 9, o Senhor diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Então, ou seja, nós estamos aqui nessa terra e somos o quê? Guerreiros. Estamos aqui lutando. Cada um lutando o quê? Pela sua sobrevivência. Outros, lutando ainda mais forte também pela sua salvação. Outros lutando também pela sua libertação. Outros lutando pelo seu casamento. Outros lutando pelos seus filhos. Ou seja, é uma luta diária. Outros lutando, contra as enfermidades. Amém? Mas é o que? Uma luta constante. Nós agora estamos aí, o mundo inteiro, lançado, mergulhado numa pandemia, que a ciência humana até agora não conseguiu trazer uma cura ainda. Estamos totalmente na dependência de Deus. Para quê? Para que Deus use algum país, algum cientista, alguma autoridade nessa área, para quê? Para nos dar a cura. Mas enquanto essa cura não acontecer, nós vivemos totalmente na dependência de Deus. Por isso que nós devemos nos achegar mais a Deus. Mas tem gente, amados, que vai levando a vida como se fosse uma grande piada, uma grande brincadeira. Outros se conduzem de maneira irresponsável, principalmente no que se diz respeito à sua vida espiritual. E aí o que acontece? Quando as retaliações vêm, a pessoa está totalmente desprovida de fé, de confiança mesmo, de alegria, de amor, de determinação, de perseverança. E ela está totalmente desprovida. E aí o que acontece? O inimigo vem e faz a festa. Nós passamos por tribulações, mas não somos angustiados por causa da paz de Deus em nossos corações. Amém? Então a paz de Deus que nos enche. A gente passa por essas lutas, passa por essas dificuldades, mas o que acontece? A gente não se abate, a gente não se prostra. Por quê? Porque nós temos a paz de Cristo que habita em nós. Olha o que é que diz Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Por isso que você vê, quando vem uma crise, que aquele cristão está fundamentado na palavra, está ali plantado verdadeiramente em Deus, ele fica aí tranquilo. Enquanto está todo mundo desesperado, ele está ali vigilante, claro, alerta, claro, porque ele sabe que nós sabemos que nós temos um adversário que ruge como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Então a gente fica alerta o tempo todo, vigiando, em vigilância para quê? Para que a gente não venha pecar, não venha dar espaço para ele entrar com o mal dele nas nossas vidas. Amém? Você entendeu bem? Glórias a Deus. Olha, nós ficamos perplexos, porém não desesperados. Por quê? Porque Deus, Ele é a nossa esperança. Olha o que é que diz o Salmo 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança, desde a minha mocidade. Que coisa linda, né? Tá vendo? Isso aí é o quê? Isso aí é a segurança do cristão, a confiança do servo de Deus. Amém? A alegria, o prazer que aquele cristão que ama verdadeiramente Deus tem em quê? Em se refugiar em Deus. Amém? Olha só, nós somos perseguidos pelo mundo, mas amparados aos irmãos, as irmãs, na fé também que nos cobre de oração. Amém? Eu estou aqui hoje ministrando para você, por quê? Porque eu sou fruto de oração. Um dia, pessoas oraram por mim, clamaram por mim, para que houvesse um quebrantamento, para que o Espírito Santo me desse um entendimento do meu pecado, para que eu viesse me render a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, nesse momento deve ter alguém orando por você. Amém? Como está orando por mim? Como está orando pelo o canal,
né? Palavra de vida gerando vidas. Nós temos pessoas que amam, né? Que têm um ministério de intercessão, que têm um chamado na área de oração e estão cobrindo esse canal de oração. A mim, orando pela minha família também, amém? E graças às orações desses irmãos, que está chegando ao trono de Deus, que o Senhor está me sustentando, amém? A cada dia, com a sua infinita misericórdia, amém? Glórias a Deus. Veja bem, nós somos perseguidos pelo mundo, mas amparados pelos irmãos na fé. Ficamos cansados, amados, muitas vezes até abatidos, mas nunca destruídos, amém? Por quê? Porque, veja bem, eu habito no corpo humano, carnal, limitado, amém? Enquanto eu estiver preso a ele, amém? Eu vou passar por isso. Então, por exemplo, esse corpo ele não aguenta, ele não suporta, ele não tem estrutura para quê? Para a batalha espiritual. É por isso que quando a gente entra num propósito de jejum, de oração, o corpo vai ficar mole. Por quê? Porque ele não suporta a guerra espiritual. É por isso que esse corpo ele nos deixará. Nós iremos receber um novo corpo, glorificado, amém? Do qual o pecado não vai ter mais acesso. Aleluia, que prêmio maravilhoso, né? Então, amado, nós ficamos cansados, nós ficamos abatidos, mas nunca destruídos. O nosso Deus renova as nossas forças, amém? Veja bem, Jó foi um homem que passou por tudo isso, né? Perdeu tudo e todos, mas ele permaneceu perseverante com a sua fé. Por isso que ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, né? Eu sei que o meu Redentor vive e reinará para todo sempre. Então, amados, ele sabia onde ele estava com a fé dele fundamentada. Ele perdeu os filhos, sofreu grandes perdas materiais, perdeu tudo que ele conquistou materialmente. Ele perdeu a esposa, perdeu a saúde, que ele foi coberto de lepra, né? Da cabeça aos pés. Imagina aqueles tumor latejando dia e noite. Que sofrimento do nosso irmão Jó, né? Mas ele foi um patriarca da fé. Foi um grande exemplo de fé para nós. Amém? Então, amados, ele passou por tudo isso. Mas em momento algum, olha, ainda teve aqueles irmãos, né? Aqueles amigos da onça, né? Que Jó teve, que em vez de chegar lá para dar um apoio, dar carinho, dar atenção, né? Para Jó, eles foram para lá fazer o quê? Usados pelo diabo para acusar Jó de blasfêmia contra Deus, de estar aborrecendo Deus, de viver em pecado, e começaram a bombardear Jó de todas as formas, né? Imagina quantas pessoas nesse momento que está vendo o canal, está ouvindo essa ministração e que diz, olha, isso aconteceu comigo dentro da igreja, olha, isso aconteceu comigo dentro da minha família, olha, isso aconteceu comigo no meu trabalho, olha, isso aconteceu com as pessoas que verdadeiramente eu considerava meus amigos, né? Então, amados, por isso que a gente vê como as escrituras elas são fiéis, né? Elas chegam a real, né? Então, olha só, mas, amados, depois da perseverança, depois que continuar firme, vem a vitória. Olha, veja bem o que é que Romanos 5, do versículo 3 ao 5 diz. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entendeu? Então veja bem, quando você persevera, o que acontece? Você passa por todo esse tratamento, né? Você aprende o que é ter paciência. Isso traz uma experiência para você, né? Porque não é muito ruim quando você lidar com pessoas imaturas, com pessoas que não te passam segurança, que não tem raiz, né? Que não tem verdadeiramente fundamento, né? Então a experiência, ela dá o que? Ela dá esperança. E a esperança, ela não traz confusão. A esperança que nós temos em Deus, não há confusão nisso. Amém? Amados, as tribulações também, a tribulação também produz, sabe o que? Perseverança, porque nós vencemos os obstáculos e continuamos na caminhada. Amém? Ou, amados, quantos
junto comigo que aceitaram a Cristo, começaram a sua caminhada com o Senhor e ficaram pelo caminho. É muito triste. Eu orei por vários deles que ficaram, mas olha, eu nunca mais olhei para trás. Eu nunca mais perdi o meu alvo. E olha que o inimigo usou todas as ferramentas que ele já dispôs para mim, graças ao Espírito Santo, a misericórdia, o amor, o perdão do Senhor. Amém? A graça, o favor imerecido do Senhor que me sustenta todos os dias. Até agora eu continuo firme com Deus. Nunca mais olhei para trás. E em nome de Jesus, que a graça do Senhor permaneça me conduzindo nessa caminhada. Amém? A perseverança também nos dá o que? Experiência, porque nós experimentamos bênçãos a cada luta. Amados, se eu for contar para vocês aqui o que Deus tem feito na minha vida nesses quase 25 anos de caminhada, eu iria ficar a noite inteira aqui falando, o dia inteiro, o mês inteiro, falando para você sobre tudo que Deus tem feito por mim e pela minha família. Deus tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. Deus cuida de nós, amém? A experiência ela nos dá uma esperança, porque nós vimos aí que Deus já nos fez. E temos o quê? A esperança do que Ele ainda fará. Então a gente já vê, né? E eu fico imaginando ainda o que Deus ainda não vai fazer na minha vida. Amém? Glória a Deus. Amados, eu estou, diante dessa pandemia, desse vírus, aí eu tenho orado por mim, pela minha família, pelos meus familiares, e Deus, Ele tem cuidado, Deus tem protegido, graças a Deus, até o dia de hoje, nós não tivemos nenhuma perda ainda, e não teremos, amém? E olha que nós já estamos aí com quase um ano, né, que esse vírus foi jogado, né, veio assolando e destruindo pessoas pelo mundo, amém? Então, Deus, e eu creio, sabe, que Deus continuará conosco, em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque a minha vida, a tua vida e a vida de todos os seres humanos da terra pertence a Deus. E Ele vai recolher quando Ele quiser, e na hora que Ele quiser. Por quê? Porque pertence a Ele, é dele, foi Ele que criou, desde o início de tudo. Amém? Por isso que Ele é o dono. Às vezes as pessoas ficam, né, tentando arrumar um argumento. O câncer matou. O acidente matou. Olha, eu ando pela fé. Amém? Eu não ando pelo que vejo. Eu não ando pelos diagnósticos humanos. Eu ando pelo de Deus. Amém? Uma certa vez lá na nossa igreja em Porto Seguro, quando eu estava lá com a minha família, né, fazendo um trabalho, pastoreando lá, veio uma jovem desesperada com um exame, né, um monte de exame, e desesperada porque o médico tinha dado poucos dias de vida para ela. E aí ela chorou o culto inteiro. Quando terminou o culto, ela pediu para falar comigo. Aí falou: olha, pastor Genivaldo, a minha situação é essa que eu contei para o senhor. E o que é que o senhor tem para me falar? Eu digo: minha amada, eu estou vendo que aqui, olha, tudo que a ciência podia fazer, ela já fez. Aqui você já tem o quê? O diagnóstico do médico, não já? Ela disse: já. Eu digo: tá bom, mas espera aí. Vamos procurar o médico dos médicos? Vamos buscar de Deus qual é o diagnóstico que Deus tem para você? Aí o olho dela brilhou. Ela falou: pastor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando de Deus. Deus falou que você vai morrer? Não, Deus não falou. Eu digo: então vamos perguntar para Ele. E aí nós começamos um propósito de jejum, de oração em favor da causa dela. Amados, a mulher está até hoje viva, a família se multiplicou, os filhos se multiplicaram. Ela hoje é uma tremenda obreira na casa do Senhor, junto com seu esposo. O esposo dela é um grande homem de Deus, que eu tive o privilégio de pastorear. Eles aceitaram a Cristo, eles, começaram a entender a palavra de Deus, o mundo espiritual, e aí ela viu que o inimigo tinha armado uma peça para acabar com a fé dela. Amém? Então, amados, a gente viu, olha, Neemias, ele foi um grande exemplo de pessoa perseverante. Começou a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém, que tinham sido assolados. Fizeram de tudo
para impedi-lo, para atrapalhar. Mas ele não parou. Amém? Chegou ao ponto que os trabalhadores tinham uma arma numa mão e a ferramenta de trabalhar na outra. E ele tinha, olha, Neemias tinha adversários terríveis. Olha, tinha uma dupla chamada Sanbalat e Tobias, que eles usaram todo tipo de jogo sujo que vocês podem imaginar para tentar tirar Neemias do propósito de levantar os muros de Jerusalém. E ainda eles, se juntaram aos arábios e os amonitas e os asdoditas. Para quê? Para acabar com Neemias. E eles estavam tão cegos de ódio que eles queriam era destruir todo o povo, destruir Jerusalém. Mas eles esqueceram que Neemias estava com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Amados, a chave para nós, de Salmo 43, versículo 4 e 5, olha a chave aqui, para a nossa vitória. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, Deus meu. A chave da vitória é o que é a oração. E a oração, ela tem que ser todo dia, toda hora, todo momento. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Aleluia. Amém? Amado, o endereço certo, ou a fechadura certa, é o altar de Deus. Amém? Olha só, um certo juiz achou difícil julgar uma mulher. Ela era viúva, mas ela foi perseverante. Ela foi à porta dele todos os dias para insistir na sua necessidade. Amém? Nós precisamos ser insistentes na nossa oração, mas acreditar que na hora da angústia Deus vai nos socorrer. Amém? E que a nossa oração não é em vão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Está lá no Salmo 46:1. Daniel também foi perseverante. Ele orou por 21 dias, amados. Ele orou e jejuou até vencer. Amém? Se tivesse desanimado, até o dia 20, ele não teria recebido a sua vitória por causa de um dia. Então nós temos que, olha, você tem que permanecer ouvindo e alimentando-se dessa palavra até o fim. Não é assistir um pedacinho e desistir. Não. Amém? Fique aí até o fim, seja perseverante. Quem sabe no amém Deus não vai derramar sobre a tua vida, não vai tirar um entrave, não vai tirar um problema que você estava passando, e de repente você olha e diz, mas aquilo estava me perturbando tanto, não sei o que é que sumiu. Por quê? Porque você foi perseverante. Amém? Continue um pouco. Continue mais um pouco, e você vencerá. Amém? Amados, é preciso perseverar. E não deixar que a semente morra em nossos corações. Por estar à beira do caminho, ou então entre espinhos ou pedras. Amém? Motivos para nós sermos perseverantes. É aquele que persevera até o fim. O Senhor disse, sabe o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. E ele diz mais, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei o que é a coroa da vida. Apocalipse 2:10. E ele diz mais em Hebreus 10, no 38 e 39, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Glórias a Deus. Receba essa palavra, guarde no seu coração. Amém? Se você puder agora, baixe sua cabeça, faça uma oração por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde, enfim, todas as áreas que você está precisando de oração. Ore em nome de Jesus. Ore por mim também. Ore pela minha família.
ore por esse canal, em nome de Jesus. E não fique só na oração, mas não fique só em orar, mas oração, que é orar e agir. Aproveite e nos ajude também, fazendo o quê? Divulgando esse canal, compartilhando ele nas suas redes sociais. Amém? Compartilhando ele com tua família, com teus familiares, amigos, conhecidos, enfim, todos aqueles que fazem parte do teu ciclo social. Amém? E também ajude aquelas pessoas que têm dificuldade, tá certo? Às vezes a pessoa quer ouvir um podcast, quer conhecer como que é e tem dificuldade. Ensina para eles a acessar o Google, colocar o nome lá, Palavra de Vida, né? Do podcast, e vai, encontra e ajuda eles. Amém? Porque com isso você estará alegrando o coração de Deus. Amém? Porque o propósito de Deus é esse, é que a gente gere filhos espirituais nessa terra. E quando alguém ter um encontro com Cristo através de uma ajuda sua, pode ter certeza que você estará marcado lá no livro do Senhor. Amém? E quando você estiver com Ele, você vai ver o tamanho do galardão que você vai receber por conta disso. Por isso que o Senhor diz que o nosso trabalho nele não é em vão. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, abençoe sua família, e foi uma alegria estar com você em mais essa ministração, em mais esse vídeo. E não saia do canal, tem outros vídeos aí, continue se alimentando, tem palavras tremendas que vai mexer com as tuas estruturas e vai mudar a tua vida. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.